Após 5 anos de relacionamento sólido, um homem começa a questionar seu lugar na vida de sua namorada quando percebe que, apesar da proximidade e do compromisso entre eles, ainda é tratado como um estranho por sua família. O ponto de ruptura surge ao descobrir uma tradição familiar que o exclui de maneira rígida e sem explicação convincente. A família da minha namorada e dela me proibiu de viajar com a família, mas levou o ex dela. Eu a abandonei e a deixei infeliz. Tenho 37 anos e sou homem. Estava namorando essa mulher de 32 anos, vamos chamá-la de Amélia, há mais de 5 anos. Nós nos conhecemos há 8 anos, quando ela trabalhava em uma empresa cliente da minha. Nos encontramos em um evento corporativo e acabamos trabalhando juntos por alguns meses. Naquela época, ela namorava seu melhor amigo de infância e eu também estava saindo casualmente com alguém. Nada aconteceu entre nós além de trocarmos contatos e nos seguirmos nas redes sociais. 2 anos depois, tivemos outra oportunidade de trabalhar juntos, mas dessa vez ela estava solteira. Ela e o namorado haviam terminado de forma amigável, pois ele se mudou para outro país para cursar sua pós-graduação e acabou se estabelecendo lá. Eu também estava solteiro e depois de alguns meses trabalhando juntos, as coisas aconteceram naturalmente. A convidei para sair e começamos a namorar. Pouco depois mudei de emprego, pois minha empresa tinha regras rígidas contra relacionamentos com funcionários de empresas clientes. Desde então já se passaram 5 anos e moramos juntos há 4, conhecemos as famílias um do outro e, com frequência, ela me acompanha quando vou visitar meus pais. Eles a adoram. Infelizmente, não posso dizer o mesmo sobre os pais dela, ainda me sinto desconectado deles. São frios e estranhos comigo. A família dela tem um ritual anual, fazem uma viagem de 1 semana juntos, apenas entre eles. Sempre me disseram que namorados e namoradas não eram permitidos. Ela sempre fica animada para essa viagem e essa tradição vem desde que eram crianças. Seu pai não tinha muitas condições financeiras na época, mas fazia questão de proporcionar pelo menos uma viagem por ano para a família. Eles mantiveram essa tradição mesmo depois de crescerem e se mudarem de casa. Não importa onde estejam ou quais sejam as circunstâncias, eles sempre fazem essa viagem. No começo achei essa tradição fascinante, já que é raro ver laços familiares tão fortes nos dias de hoje. Até este ano nunca me importei que ela fosse e me esquecesse completamente durante a viagem, dava a ela esse espaço. Porém, isso começou a me incomodar. Nosso relacionamento estava mais sério, embora ainda não tivéssemos oficializado. Estávamos planejando nosso futuro juntos, discutindo noivado, finanças e outros assuntos importantes. Então comecei a me perguntar por que ainda era tratado como um estranho. Depois de 5 anos juntos, já não deveria ser considerado parte da família? 1 semana atrás, fui com ela ao aniversário de casamento dos pais dela. Eles falavam animadamente sobre a viagem anual e eu perguntei alguns detalhes. Notei que hesitaram em me responder, principalmente a irmã dela. Então, casualmente, perguntei se poderia ir junto. A resposta foi um não unânime, como se eu tivesse acabado de sugerir algo absurdo. Fiquei obviamente constrangido. Percebendo minha reação, o pai dela tentou intervir, dizendo: "Não nos leve a mal. Vocês ainda não oficializaram o relacionamento? Hoje em dia, os relacionamentos são muito frágeis e não queremos nos apegar emocionalmente antes que seja algo definitivo." Embora fosse um comentário enigmático, entendi a mensagem, mas aquilo não fazia sentido. Mesmo que terminássemos depois, qual seria o problema de eu participar da viagem? Não era como se eu fosse levar segredos de família comigo. Parecia que eles estavam escondendo algo, como se eu fosse um estranho que não deveria saber dos detalhes da missão secreta da família. Amélia estava na cozinha quando essa conversa aconteceu. Assim que voltou, sua irmã, com um sorriso maldoso, contou a ela que eu queria ir à viagem. Para minha surpresa, Amélia surtou. Olhou para mim com um ar de total incredulidade, como se eu tivesse cometido um crime grave. Tentei me justificar. Eu só perguntei se podia ir. Não fiz as malas e saí correndo atrás de vocês. Não acho que seja um pedido absurdo. Ela imediatamente me cortou, parecendo genuinamente surpresa por eu ter perguntado. Irritada, respondeu: "Não, você não pode ir. Essa viagem é só para a família. Você ainda não é parte dela." Aquelas palavras me atingiram como um tapa na cara. Ainda não sou família? 5 anos juntos e eu ainda era apenas um acompanhante, alguém à margem? Sem dizer mais nada, saí furioso e fui embora.
fora. Amélia veio atrás de mim até em casa, o que levou a uma grande discussão. Ela me acusou de ter arruinado o aniversário de casamento dos pais dela ao sair daquele jeito. O que ela esperava? Que eu ficasse lá e aceitasse tudo calado? Confrontei-a sobre minhas preocupações com essa viagem. Eu achava tudo muito misterioso. O que estavam escondendo com tanto zelo? Para minha surpresa, ela se acalmou e tentou me explicar. Essa viagem é um tempo sagrado da família, e eles não querem que a presença dos parceiros tire o foco dos pais. Ela justificou dizendo que era só uma semana em que os 4 se dedicavam completamente uns aos outros. Para me tranquilizar, acrescentou que o namorado da irmã dela também não era permitido. Mas isso só me irritou mais. A irmã dela nunca teve um relacionamento sério. Seus namoros não duravam nem um ano. O atual namorado dela estava por perto há apenas alguns meses, e eu, que estava com Amélia há 5 anos, estava sendo comparado a um qualquer. A briga ficou feia. Eu não queria levar isso adiante, então fui dormir. Passaram-se 2 dias e ainda não nos falamos. Amélia tentou várias vezes discutir o assunto, mas eu me recusei. O problema não é apenas essa viagem, mas o modo como fui colocado de lado. Sim, ainda não estamos noivos, mas 5 anos juntos não contam para nada. Além disso, tem outro detalhe que tem me incomodado muito: os pais do ex-namorado dela. As 2 famílias são amigas há décadas e os pais deles sempre estão presentes em eventos da família de Amélia. Já os vi em aniversários, churrascos, jantares de Natal, casamentos de primos e até em encontros casuais de fim de semana. Eles são mais presentes do que eu e sou o namorado dela. Isso não é estranho? Sempre tive um incômodo sobre a presença deles, mas Amélia garantiu que o passado dela com o ex estava enterrado. Segundo ela, a amizade entre as famílias não tem nada a ver com os 2. De fato, nos últimos anos, o ex nunca apareceu nesses eventos, já que mora fora. Talvez por isso eu nunca tenha dado muita importância a esse detalhe, até agora. Não posso impedir os pais dela de serem amigos dos pais do ex, mas não me sinto confortável com Amélia convivendo com eles. Isso precisa acabar. Ou ela diz à família que não quer mais essa proximidade, ou deve se afastar deles. Sei que os pais são prioridade para ela, mas eu também sou. Se eu não sou valorizado pela família dela e não me sinto bem lá, qual é o sentido de continuar esse relacionamento? Ela está ignorando meus sentimentos, dizendo que estou sendo ridículo e paranoico. Insiste que é apenas uma viagem e que não devo fazer tempestade em copo d'água. Diz que não há nada com que me preocupar, mas eu não me sinto seguro. Sinto que estou sendo manipulado. O que vocês acham? Estou exagerando? Atualização 1. Parece que eu não estava louco, ela é uma traidora. Depois de me envolver nesta comunidade, fiquei convencido de que não podia deixar isso passar. Eu disse a ela que não me sentia confortável sendo deixado de lado e que, se ela realmente levava seu futuro a sério, então eu iria junto. Literalmente dei a ela uma opção: ou eu ia com eles ou acabaríamos com tudo. Não, eu não estava sendo carente. Na verdade, eu nem queria ir, só estava testando até onde ela iria para trocar nosso relacionamento por causa dessa viagem estúpida. Ela me chamou de infantil e tentou me manipular emocionalmente, virando a situação contra mim. Mas eu fui firme e disse: pode me chamar do que quiser, não vou recuar até entender essa história a fundo. Depois de várias discussões, ela finalmente concordou em conversar com os pais sobre isso. Eu pensei: muito bem, vamos ver o que acontece agora. Enquanto isso, uma noite ela deixou o telefone desbloqueado e foi tomar banho. Aproveitei a oportunidade e fucei tudo. Minha digital não estava cadastrada no celular dela, mas depois de algumas tentativas consegui adivinhar o padrão de bloqueio. Não me orgulhei de ter chegado a esse ponto, mas fiquei feliz por ter feito isso. Descobri algo terrível. Fui direto no grupo de família dela para ver as conversas que teve com eles após nossas brigas sobre a viagem. Ela disse à família que eu queria ir e eles surtaram. A mãe dela respondeu: não, você tem que impedi-lo. Ele não pode ir. Ele vai estragar tudo. Ela também contou que eu estava me tornando um incômodo e que queria terminar com ela se ela não me ouvisse. A irmã dela respondeu: bom pra você, né? Seguido de vários emoticons confusos que eu nem entendi. Então vi uma mensagem em que ela disse: eu não consigo fazer isso. Eu sou feliz com ele. Sim, com meu nome ali. O pai dela respondeu: você prometeu tentar. Tome uma decisão depois da viagem. Não entendi completamente a conversa, então tirei o máximo de capturas de tela que consegui para ler depois. Foi então que algo me chamou a atenção: o itinerário da viagem que a irmã dela havia enviado. Rapidamente transferi para o meu celular. Também chequei a galeria, e-mails e outras pastas, mas não encontrei mais nada. Apaguei todos os rastros de que eu tinha mexido no telefone e o coloquei de volta no lugar. Mais tarde, quando ela foi dormir, abri o itinerário da viagem e o que vi me deixou sem chão. A reserva do hotel me chocou. Um quarto reservado para os pais dela, um para a irmã e a mãe dela, um para Ryan, o ex dela, um para os pais de Ryan. Sim, o ex dela e os pais dele também faziam parte da viagem, mas eu não. Eu estava fervendo de raiva. Parecia que alguém tinha me dado um soco no estômago e comecei a suar tanto que a
achei que fosse desmaiar na hora, não era mais sobre a viagem. Ela estava me traindo e a família inteira dela sabia. Eu não confrontei, não gritei, não discuti. Em vez disso, me fechei emocionalmente. Eu queria sair do relacionamento ali mesmo, mas algo em mim queria machucá-la tanto quanto eu estava machucado. Decidi ficar quieto e planejar minha vingança. Como já estávamos brigando, seria mais fácil fingir que nada aconteceu, mas não foi nada fácil. Eu não conseguia olhar para ela sem sentir nojo. No dia seguinte, quando ela foi trabalhar, peguei minhas coisas essenciais e me hospedei em um hotel. Senti que já tinha me libertado desse relacionamento. Sim, eu já tinha me desligado mentalmente. O jeito como ela agiu com essa viagem, me excluindo, já tinha me feito decidir pelo fim. Descobrir essa verdade foi apenas o último prego no caixão. Mandei uma mensagem para ela dizendo que iria viajar a trabalho por uma semana e que ela poderia aproveitar sua viagem em paz com a família. Ela mal questionou e, em vez disso, respondeu com um áudio cheio de amor e carinho. Ótimo para ela que eu mesmo me afastei. Fiquei no hotel até que ela partisse e assim que ela saiu para o aeroporto, fui para casa, empacotei tudo, guardei minhas coisas em um depósito e voltei para o hotel. Nos primeiros 4 dias da viagem dela, quase não recebi nenhuma mensagem. Sem ligações, apenas os textos obrigatórios. Sinto sua falta, amor. Espero que esteja tendo uma boa semana. Mas então, no 5º dia, ela me enviou uma mensagem enorme, cheia de emoção, dizendo o quanto me amava, como não via a hora de casar e ter filhos comigo. Nas horas seguintes, ela me bombardeou com chamadas e mensagens românticas, professando seu amor falso. Ignorei tudo. Nada daquilo significava nada para mim. Eles iam ficar 7 dias viajando, mas no 6º dia recebi uma ligação de pânico dela. Ignorei. Depois veio um áudio. Cheguei em casa. Onde diabos você está? Cadê todas as suas coisas? Ela voltou um dia antes e encontrou o apartamento vazio. Depois de várias mensagens e chamadas desesperadas, respondi apenas: deixei algo para você no balcão da cozinha. Não era uma carta de término, isso seria muito fácil. Era um cálculo detalhado de cada centavo que gastei com ela. Presentes, joias, viagens, a parte dela no aluguel e nas contas. Tudo. Listei até o último centavo e exigi de volta. No final do bilhete escrevi: talvez você possa pedir para o Ryan pagar para você. Tenho certeza de que ele não se importaria depois do presente de 7 dias que você deu para ele. O próximo áudio dela foi chorando e implorando: por favor, me dá uma chance de explicar. Não é o que você está pensando. Fiquei saboreando a humilhação dela antes de responder: pague o dinheiro se ainda tiver um pingo de respeito próprio. Eu sabia que legalmente não podia exigir esse dinheiro de volta, mas emocionalmente, com certeza. Ela sempre se gabava de ser uma mulher independente que pagava suas próprias contas. Pois bem, agora estava na hora. Ela continuou pedindo para que eu ouvisse sua versão antes de tomar uma decisão, mas a bloqueei e avisei que só responderia e-mail sobre o pagamento. Uma semana depois, ela mandou um e-mail dizendo que não poderia pagar tudo de uma vez e precisava de tempo. Respondi: talvez você devesse aumentar o valor das suas sessões. Desde então, silêncio total. 2 dias atrás, ela finalmente me pagou tudo. De repente, estou me sentindo rico. E sabe o que vou fazer com esse dinheiro? Vou viajar para as Maldivas. O valor cobre uma semana em um resort de luxo numa ilha privada. Não consigo expressar o quanto estou feliz e livre. Eu estava preso nesse relacionamento, incapaz de seguir em frente. Sempre sentia que algo não encaixava bem e minha intuição estava certa. Ela estava saindo com o ex pelas minhas costas e a família dela inteira sabia. Quando descobri a verdade, me senti humilhado e patético, como se quisesse enfiar a cabeça na areia. Mas ainda bem que não deixei que ela me fizesse de tapete. Agora estou feliz, livre e planejando minha viagem de luxo. Atualização 2. Essa é uma confissão da qual não me orgulho, mas todos os insultos abaixo da cintura que joguei nela. Eu não sou do tipo de pessoa que abusa de uma mulher, mas também não sou o tipo de homem que fica parado aceitando merda. Não me orgulho muito do que disse a ela, mas ela também não era uma santa. Depois que voltei das minhas férias, recebi uma visita no meu escritório. Sim, era a Amélia. Ela já vinha tentando me encontrar há algum tempo, mas eu a bloqueei de todos os lugares. Então ela apareceu no meu local de trabalho, onde fui forçado a encontrá-la. Eu queria expulsá-la, mas ela implorou por uma última conversa. Aparentemente queria me confessar algo. Dei uma chance a ela, pois sabia que nada mudaria minha decisão. O que descobri foi a cereja do bolo da minha vingança. Primeiro de tudo, ela estourou o limite dos 2 cartões de crédito durante a viagem, então teve que fazer um empréstimo para me pagar de volta. Só isso já me fez rir por dentro. Segundo ela, a verdade era que seu ex havia voltado para a cidade depois de ter passado um tempo no exterior. Seus pais a pressionavam para considerá-lo novamente. Ele voltou bem-sucedido, com um bom emprego, e os pais dela organizaram a viagem para que ela pudesse esclarecer a cabeça e decidir entre nós dois. As famílias são amigas, então todos achavam que seria melhor se Amélia se casasse.
terminasse com o ex. Você consegue imaginar que tipo de família faz isso? Ela e os pais me usaram enquanto o ex estava longe e agora que ele voltou, ela correu para os braços dele. Tudo bem, essa foi a escolha dela, mas ela não tinha o direito de me manter no escuro. Poderia simplesmente ter sido honesta comigo em vez de jogar esse jogo sujo. Ela tentou colocar toda a culpa nos pais, dizendo que eles a manipularam para dar outra chance ao ex. Minha reação foi: ok, e por que você está tão desesperada para me confessar isso agora? Você fez o que fez e acabou? Ela queria me assegurar que nada aconteceu entre eles, que foi apenas conversa e que estavam tentando entender se ainda havia algo entre eles. Nas palavras dela, sim, eu menti, mas não traí. Por quê? Porque eles não transaram. Foi bizarro ouvir a definição dela de traição. Eu ri na cara dela e disse: você foi viajar com o seu ex e agora vem me dizer que nada aconteceu? Você quer que eu acredite nessa besteira? Quantos anos você acha que eu tenho? Ela começou a chorar e confessou: juro, foi só um beijo. O tempo todo eu só pensava em você. Depois de estar com ele, percebi o quanto você é amoroso e cuidadoso. Eu nunca quis te machucar. Durante essa viagem, percebi que te amo. Besteira. Ela percebeu que me amava no 5º dia da viagem? O que mudou? Perguntei sarcástico. Isso explica aquela longa mensagem que você me mandou ou foi só culpa depois de um sexo selvagem? Então ela me contou algo que fez tudo se encaixar. No 5º dia, ela flagrou a própria irmã aos beijos com Ryan. Foi isso que a fez me mandar aquela mensagem desesperada de amor. Não culpa, não lealdade. Só o fato de que seu ex estava transando com sua própria irmã. A mensagem não era porque ela me amava, mas porque viu a verdadeira face do ex. E o mais engraçado, a irmã e Ryan justificaram tudo dizendo que foi apenas um beijo casual, já que Amélia ainda não estava oficialmente comprometida com ele. Você consegue imaginar quão distorcido isso tudo é? Ryan prometeu que seria fiel a Amélia assim que ela terminasse comigo e voltasse para ele, mas até lá ele tinha necessidades e a irmã dela estava satisfazendo essas necessidades. E a parte mais bizarra, a irmã de Amélia também tinha um namorado que não fazia ideia do que estava acontecendo nessa maravilhosa viagem em família. Depois de ouvir tudo isso, eu não consegui parar de rir. Ela implorou para que eu desse uma última chance ao nosso relacionamento em nome dos 5 anos que passamos juntos. Eu perguntei: você realmente honrou nosso relacionamento? Se sim, então nunca teria aceitado a ideia dos seus pais de voltar com o seu ex. Teria me contado tudo no momento em que eles sugeriram isso, mas em vez disso escondeu tudo de mim. Não tente me convencer com essa história de que foi forçada ou manipulada. O que você é? Uma criança de 5 anos? Não, você sabia exatamente o que estava fazendo. A verdade é que ela também se deixou levar pelo emprego luxuoso e pelo salário alto do ex. Ele ganha mais do que eu, não é? Ela começou a chorar ainda mais, implorando para que eu esquecesse tudo e começássemos de novo. Eu disse: já é tarde demais. Esse barco já partiu. Ela segurou minhas mãos e pediu perdão, mas eu as tirei e saí da sala de espera. Depois que ela foi embora, fiquei me perguntando por que ela ainda queria voltar para mim. Se ela estava tão determinada a ficar com o ex, por que não seguia em frente? Não demorou muito para eu descobrir o motivo. Entrei em contato com o namorado da irmã dela e contei tudo. O cara veio me encontrar pessoalmente. Ele disse que também achou toda aquela viagem estranha. O segredo em torno dela só fazia tudo parecer ainda mais suspeito. E agora, finalmente, ele sabia o porquê. O cara ficou chocado ao saber que a namorada estava dormindo com o ex da irmã. Ele me agradeceu e disse que ia terminar com ela imediatamente. Minha única resposta foi: mano, corre o mais rápido que puder. Algumas semanas depois, recebi outra ligação dele. Ele me contou que a irmã de Amélia e Ryan agora estavam oficialmente namorando. Que porra! Eu comecei a rir alto. Só conseguia imaginar o desespero de Amélia. Ela tentou jogar com 2 lados ao mesmo tempo e no final perdeu tudo. Ela perdeu o relacionamento estável que tinha por pura ganância e no final perdeu até mesmo o que achava que estava ganhando. Só posso agradecer às minhas estrelas por ter escapado dessa confusão.